Marcos, acrescentando ainda o que disse o Pedro Campos sobre o desembargador Ciro Darlan, ele faz parte da associação Juízes para a Democracia e tem um blog que mostra bem qual é a sua maneira de atuar. Fazer o bem sem olhar a quem, tá bom? Mas olha, tem muito político em cana aí porque resolveu fazer o bem, né? Mas não tem... O bem que eu falo é o bem, digamos assim, material, né? Não é o caso do desembargador, com toda certeza. Eu não sei, não conheço a história do desembargador, a não ser pelo que se divulga, né? Mas a decisão parece correta. Agora, tem um viés aí que a gente precisa observar. Esse caso Garotinho, a prisão do casal ontem, reforça muito os argumentos dos defensores da lei sobre abuso de autoridade. Porque imagine que o Pedro, como também eu concordo com isso, considerou que são frágeis eram frágeis as alegações do Ministério Público para a decretação da prisão e para a manutenção dela. Você imagina, isso aí seria enquadrado facilmente nessa nova lei se ela estivesse em vigor. Aquele artigo que pune a autoridade que requereu ou decreta a prisão de uma pessoa sem motivo suficiente para isso. E, portanto, assim, a prisão do casal Garotinho vai dar ainda um gás maior aí no Congresso aos defensores da aprovação e até da derrubada dos eventuais vetos do presidente Jair Bolsonaro. Olha, alguma coisa de errado, acho que a gente falava nisso aqui ontem, né? Alguma coisa de errado nessas prisões seguidas do casal Garotinho existe, porque eles não param na cadeia, eles entram e saem. Ou são as pessoas que têm a melhor articulação no Poder Judiciário para conseguir um habeas corpus quase que imediatamente a partir do momento em que vão para a cadeia, ou essas prisões até agora não têm elementos suficientes, não foram suficientemente bem estruturadas para que eles fossem mantidos na cadeia, ao contrário do que acontece com outros ex-governadores. É muito importante a gente separar duas coisas. Uma coisa é a denúncia contra o casal, é a suspeita de que eles tiraram dinheiro, desviaram dinheiro via Odebrecht da construção de casas populares em Campos. Outra é a denúncia de crime eleitoral cometido na cidade. Enfim, as denúncias contra eles precisam ser apuradas. E notem, a gente não tem sequer notícia da apuração dessas denúncias. O que aconteceu com a acusação de crime eleitoral contra o casal Garotinho naquela eleição que provocou a ida deles para a cadeia? A gente não sabe se aquilo teve consequência ou não, se o crime eleitoral efetivamente aconteceu, se não aconteceu, se eles conseguiram interditar a investigação, por que é que interditaram a investigação, ou se a investigação simplesmente parou. Não há informação. O que há é a bomba que cai em determinado dia, a prisão do casal Garotinho, eles vão para a cadeia, ficam 24 horas, saem da cadeia, passam mais 6 meses fora, 24 horas depois voltam para a cadeia, saem da cadeia. Alguma coisa tem de errado. E aí, se tem alguém botando na cadeia por alguma razão que não seja um crime, claro, esse sujeito tem de ser punido também. Quem é que está mandando o casal para a cadeia a todo instante, sem argumento suficiente para que eles passem mais de 24 horas lá dentro? Quem é que mandou o casal Garotinho ontem para a cadeia? Com que argumento? E aí manda alguém para a cadeia por 24 horas e fica por isso mesmo? Não pode mesmo, Rafael. Longe da gente querer defender o casal, como você bem pontuou, e é importante sempre frisar isso aqui, eles estão sendo acusados por terem recebido 25 milhões em propinas da Odebrecht. O fato é o seguinte: para você levar alguém para a cadeia, você precisa ter uma justificativa. A lei brasileira já diz isso não vai mudar com o abuso de autoridade. O que vai mudar é a punição para aquele promotor, para aquele juiz que ultrapassar esse limite da legislação sem a devida justificativa. Para decretar a prisão de alguém, o juiz precisa de uma justificativa. Agora, o que o abuso de autoridade está dizendo é que a justificativa precisa ser plausível, não é qualquer justificativa. Eles podem ameaçar testemunha, mas qual é o fato concreto que nós temos que justifica essa prisão? Eles estão se encontrando com testemunhas? Há algum tipo de testemunha que relatou medo? Tem que ter fato concreto. Tem que ter um fato concreto. Você lembra aqui, Pedro, da justificativa para a prisão do ex-presidente Michel Temer? Porque a quadrilha pode ter agido durante 40 anos. Então, diante do poder que a quadrilha tem, porque trata-se de um ex-presidente da República, de ex-ministro, isso e aquilo, não podemos desprezar a possibilidade de interferência na investigação. Então põe na cadeia.
Não, essa foi a pior de todas, Então, né? mas é disso que a gente tá remeter a falando. 40 anos, quer dizer que durante 40 anos Ninguém ninguém fez tinha nada. percebido nada. E aí você imagina que Foi alguém, por insustentável. ser ex-presidente da República, pode... Claro que pode, mas aí pode... Qualquer coisa pode acontecer no mundo. Se isso é justificativa para trancar alguém na cadeia, tanto é assim que as prisões conseguidas assim pelo Ministério Público no Poder Judiciário não resistem ao primeiro sopro. Acho que essa é a discussão importante que tem de ser feita. Ninguém quer cercear o trabalho de um juiz. Agora, para colocar alguém na cadeia, precisa ter o mínimo de consistência. Você né? banaliza, Agora, né? também Banaliza. vulgarizou, né? No caso Tem que melhorar a qualidade do da garotinho acusação. e da mulher dele, né? Vulgarizou, porque ele já foi preso 4 vezes, né? Numa delas fez um espetáculo midiático incrível, né? Aquele da Até hoje, ambulância? né? É. E a mulher dele já foi 2 vezes, né? Mas sabe o que está Detida. aparecendo agora, Zé Paulo? Briga de jornalista esportivo com o Eurico Miranda, lembra? Tinha virado... Era bonito Olha onde brigar você com o Eurico foi. Miranda, né? Bom, é do Rio, né? Agora é bonito botar o garotinho na cadeia. Virou várzea, qualquer um põe o garotinho na cadeia Não agora. é só o garotinho, Rafael. A gente tem denunciado aqui ao longo das últimas semanas, desde que essa história de abuso de autoridade voltou, você vê, botaram uma tornozeleira eletrônica no Guido Mantega. Fizeram Já mandado tinha a de história busca do e Michel apreensão. Temer, né? Mas depois da Depois da aprovação discussão. do abuso de autoridade. A Operação Lava Jato voltou com 2 ou 3 fases aí para mostrar que estava viva. Ou seja, parece muito mais uma reação a esse projeto de abuso de autoridade do que uma efetiva investigação que vai levar a algum Mas lugar. aí é tiro no pé, né? Porque para argumentar contra a lei de abuso de autoridade, abusa-se da autoridade? Aí, exato, a suspeita É para que se conquistar a tem. opinião pública, né? Então, mas não adianta, porque o argumento dele durou menos de 24 horas. É muito mais fácil defender. Nós certamente estaríamos sendo muito mais elogiados aqui por defender a prisão do garotinho. Não, tem que botar na cadeia mesmo. Bandido, ladrão, tem que mofar na cadeia. É muito mais fácil defender a tornozeleira eletrônica do Mantega do que dizer assim, mas por que estão botando a tornozeleira? O cara ia fugir, né? Acharam Passagem São os excessos, comprada. né, Rafael? dente São os contra excessos, ele. né? Então, Comprou é um isso, apartamento é disso que na se trata. Itália. Porque Não, o excesso contra o sujeito que mete a tornozeleira eletrônica no Mantega é o excesso contra o cara. Pode alguém achar que é exagerado, mas é o mesmo excesso do segurança que tortura um rapaz que furtou a barra de chocolate no isso supermercado. aí, A gente está falando da mesma coisa, que embora o segurança não seja autoridade, porcaria nenhuma. E ache que é autoridade porque veste uma porcaria do uniforme. Usar No um palavrão caso do aqui, Mantega, entendeu? Mas é Rafael, mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando. No caso do Mantega, a tornozeleira eletrônica já foi uma decisão amena, porque o que o Pediram a Ministério prisão, Público- Cláudio, bem lembrado, é isso aí. Eles pediram a prisão. O juiz é que achou que a prisão não era o caso, mas, enfim, encontrou essa solução ali intermediária, que prisão não tem, mas tem tornozeleira eletrônica, que acabou sendo retirada por decisão do ministro Gilmar Mendes. É isso aí. São esses excessos que nós estamos abordando aqui, que são cometidos aí por algumas autoridades, né? Sem a devida justificativa. Porque se houver a justificativa, se for apresentada essa justificativa para manter o sujeito preso preventivamente, aí a legislação brasileira está aí para preservar. Agora, não é o que a gente tem visto em algumas decisões e justamente, por coincidência ou não, justamente na época em que nós estamos ampliando esse debate sobre a lei de abuso de autoridade. Agora veja 8 você, né? horas A e gente... 16 minutos, já a gente continua, Ah, tá bom? vamos lá, Senão vamos. depois vai acumular tudo aí, né?